O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. A depressão, se não for tratada com devido cuidado, pode levar a situações extremas, como suicídio. Na videoaula de hoje, abordaremos os aspectos da depressão e o suicídio. Confira. Olá, estamos novamente e para mais uma videoaula. Desta vez trabalharemos no tema cura espiritual da depressão, o tema depressão e suicídio. Há uma conexão direta entre depressão e suicídio. Porque nem todo suicida é depressivo, mas todo depressivo tem uma tendência ao suicídio. Como nós vimos em videoaulas anteriores, o que caracteriza a pessoa depressiva é uma falta de vontade de viver, ela tem uma dificuldade de sentir prazer frente à vida. E muitas vezes ela tem uma vontade de morrer também, acompanhado da falta de vontade de viver. E quando surge essa vontade de morrer, muitas vezes a pessoa tende ao suicídio. Tanto o suicídio direto quanto o suicídio indireto. O suicídio direto é aquele suicídio em que a pessoa ela atenta contra a própria vida utilizando diversos métodos: envenenamento, enforcamento, queda de alturas, ou se jogar embaixo de um veículo, de um trem, de um carro, alguma coisa assim. Esses são os suicídios diretos. Os suicídios indiretos são aqueles que a pessoa se entrega a uma morte e fica praticamente como se ela tivesse morta viva, e às vezes recusa a comer direito, ela recusa a fazer higiene e vai aos poucos adoecendo até que a morte acontece. Esses são chamados suicídios indiretos, ou quando a pessoa abusa de determinadas práticas que acabam fazendo com que ela se mate ao longo do tempo. Então nós vemos que há uma ligação direta entre o suicídio e a depressão. Por que isso acontece? Nós vimos também em videoaulas anteriores que a depressão é causada por um movimento de rebeldia frente à vida. O suicídio é o auge do estado de rebeldia que a criatura pode se entregar. É o extremo de um processo, porque o rebelde visa a punição máxima. E como visa a punição máxima, qual é a maior punição, senão a da própria vida? Então o suicídio tem essa característica. A pessoa se lavra uma sentença da punição máxima contra si mesmo e contra todos aqueles que estão à sua volta. E a punição máxima, claro, é a pena capital, a pena da própria morte. Então o auge da rebeldia que a pessoa chega, negando Deus, negando a vida em si mesma, faz com que ela vá para essa falsa solução que é o suicídio. O que acontece com a pessoa? Ela pune a si mesma, os familiares e a sociedade, porque acredita que todos devem estar à disposição dele para satisfazer os seus caprichos. E como não estão, ele pune matando-se.
Então esse processo é extremamente masoquista, em que a pessoa pune pelo sofrimento, tanto o alto sofrimento quanto o sofrimento das pessoas à sua volta, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, que direto ou indiretamente vão sofrer as consequências daquele suicídio. Existem atenuantes e agravantes a esse gesto suicida, mas sempre encontraremos a rebeldia por trás dessa atitude. Muitas vezes a pessoa se mata por fatores muito graves que ela está vivendo, que podem acabar gerando atenuantes. Por exemplo, uma obsessão ferrenha em que o suicídio é considerado quase que um assassinato na dimensão espiritual. Mas não deixa de haver a participação dele próprio se rebelando contra a vida. Existem agravantes, que é o suicídio por questões às vezes simples demais. Por exemplo, uma pessoa que briga com o namorado e se mata porque brigou com o namorado, mostrando uma profunda rebeldia frente à vida. Então nós vamos ter sempre a rebeldia, mesmo quando há atenuantes e principalmente quando há agravantes do próprio suicídio. Então nós podemos dizer que o suicídio ele é gerado pela ausência de sentido na vida, causada pela rebeldia e negativismo, que por sua vez produz uma inibição das energias nos chakras, especialmente nos chakras da segurança, do prazer, do poder e do amor. Primeiro chakra, segundo chakra, o terceiro e o quarto, respectivamente. São chakras que são fundamentais para que a pessoa possa se sentir segura e sentir prazer de viver, poder de realizar a própria vida, o amor pela vida. Quando a pessoa tende a essa rebeldia, a esse processo de negar a vida, ela inibe as energias desses chakras que se tornam intensamente comprometidas. Aquilo que é importante refletir nessa questão, aquilo que o apóstolo Paulo sempre colocou, principalmente nas suas epístolas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as vezes que a pessoa entra nesse processo de rebeldia, de negativismo, ela acaba por inibir as energias do próprio perispírito, ela inibe as energias que provêm da essência divina que ela é. E ao fazer isso, ela pode aprofundar estados que muitas vezes culminam no suicídio. A pessoa vai cultivando os pensamentos depressivos, que se tornam cada vez mais negativos e pessimistas, gerando sentimentos de menos-valia e revolta cada vez mais diante da vida. É claro que é o mau uso do livre-arbítrio que leva a isso tudo, porque ninguém foi criado para esse sentimento de menos-valia, essa rebeldia frente à vida. É uma opção cômoda que muitas vezes a pessoa se lança, mas que acaba por infelicitá-la profundamente. O que vai acontecer é que chega um momento em que essa revolta se torna tão intensa que o depressivo deseja a morte, deseja o autoaniquilamento. Nesse momento, na verdade, ele está expressando uma revolta consciente ou subconsciente em relação a Deus que o criou. É como se a pessoa quisesse se descriar, como se isso fosse possível. Na verdade, muitas vezes a pessoa nem acredita em Deus, é materialista, acredita que morreu, acabou, mas lá no fundo, no nível subconsciente, o espírito sempre sabe que ele é imortal, lá no nível mais profundo do ser. E há uma tendência a negar
condição divina, essa condição de imortalidade. E aí a pessoa deseja se auto-aniquilar, se matando. Então reflitamos que quando uma pessoa tem esse potencial suicida e tem uma crença em Deus, ela muitas vezes se pergunta: por que Deus a criou? Por que Ele não acaba logo com a sua vida? Muitos passam a viver dessa forma, inconformados com a vida, promovendo para si mesmo um suicídio lento, pois a pessoa não o consuma diretamente, mas de uma forma indireta, na qual o estado depressivo se aprofunda cada vez mais até a morte, geralmente produzida por uma doença somática secundária à depressão. Esses são aqueles casos que nós dissemos de suicídios indiretos, em que a pessoa vai negando a vida em si mesma e muitas vezes produz doenças como câncer, doenças autoimunes, que fazem com que ela se mate lentamente. É suicídio também. Em sua maioria, porém, os depressivos têm uma profunda descrença em si mesmos, na vida e em Deus. Muitos entendem que matando o corpo, tudo vai se acabar. E mesmo aqueles que acreditam na vida após a morte, acham que depois tudo vai ser diferente. O sofrimento vai acabar após a morte. Inclusive, muitos espíritas, às vezes, nos relatam que acreditam que depois que morre, as coisas vão ficar melhores. Numa auto-ilusão, num processo de auto-engano muito sério para si mesmas. Porque quanto mais conhecimento a pessoa tem da realidade na vida após a morte, maiores serão as agravantes em relação ao próprio suicídio. Então é muito importante que nós reflitamos que morrer não significa a solução de problemas, muito pelo contrário. Como os problemas são do espírito, a morte simplesmente vai mudar de dimensão os problemas. Aquilo que estava acontecendo na dimensão física vai acontecer na dimensão espiritual, porque os problemas são do espírito imortal, não são do corpo. O corpo apenas reflete aquilo que é a condição do espírito. Então, ao matar o corpo, com as atenuantes ou agravantes de cada caso, a pessoa torna o seu sofrimento acerbo, pois os seus problemas não residem no corpo, mas no espírito que ela é. Como o espírito continua vivo, após a morte do corpo, além dos problemas que já trazia, somam-se aqueles provocados pela morte prematura do corpo. Então é o que acontece com o suicida. Ele mata o corpo, acreditando que ao matar o corpo, tudo vai acabar. E, tudo acabando, o seu sofrimento desaparece. Ilusão muito intensa, auto-engano muito intenso. Por quê? As próprias ciências já têm demonstrado, através de várias pesquisas, vários cientistas têm demonstrado que a morte não existe. Já não é mais um assunto religioso apenas. É um assunto científico que está em voga em várias pesquisas pelo mundo afora. Então a morte não existe. O que morre é o corpo. O espírito permanece. E ao permanecer, permanecerão todas as dificuldades que são do espírito e não do corpo. Agora, analisando dentro de uma perspectiva psicológica mais profunda, o que acontece com o suicida? Na verdade, o suicida não quer se auto-aniquilar. Tampouco ele quer matar o corpo, mas matar o sofrimento que é gerado por ele mesmo. É isso que o suicida quer, matar o sofrimento. Como ele tem um movimento de rebeldia muito grande e ele há uma tendência de acreditar que o sofrimento está vindo
razões externas, de situações que não diz respeito a ele próprio, ele acredita que matando o corpo, todo aquele sofrimento vai desaparecer. Tanto como nós vimos, tanto os materialistas que acham que morreu, acabou, até pessoas espiritualistas e até espíritas, que acreditam erroneamente que ao se matar, aquele sofrimento vai desaparecer. Então, na verdade, é aquilo que falamos, o auge da rebeldia. A pessoa, em vez de fazer esforços para transmutar, para transformar as causas do sofrimento, ela simplesmente confunde o sofrimento do espírito com o corpo e quer matar o corpo para acabar com o sofrimento de uma forma simplista, mas, na verdade, criando graves problemas para si mesmo. Por quê? Os problemas do espírito vão se somar aos problemas causadas pela morte violenta do corpo. Então, essa morte violenta produz dificuldades no nível do perispírito, que o espírito desencarnado vai sofrer durante mais ou menos tempo, dependendo das agravantes e das atenuantes do próprio suicídio. O grande problema do suicida nessa área é que ele tenta acabar com o sofrimento de uma forma equivocada, criando mais revolta dentro e em torno de si. Com isso, somente amplia o sofrimento, até chegar a níveis inimaginados por ele mesmo. Então o sofrimento vai se tornando cada vez maior, situações que ele nem imagina que pode acontecer de sofrimento. Nós vamos trabalhar isso em futuras videoaulas. O suicídio como um processo de uma falsa solução para os problemas humanos. Então, muitas vezes, a pessoa que tinha um sofrimento relativo, que poderia minimizar esse sofrimento com esforços, com dedicação, passa a ter um sofrimento muito maior. Sofrimento que ele nem imagina que pode acontecer, mas que surge pelo fato dele estar num movimento contrário às leis divinas. Nós podemos até tentar contrariar as leis divinas, mas elas são impossíveis de ser contrariadas. Nós tentamos num esforço vão, criando problemas graves para nós a partir dessa tentativa. Então, refletindo sobre a questão do sofrimento do suicida, ele persistirá até o momento no qual ele toma consciência dos seus atos. Nesse instante, ele compreende que é ele próprio a causa do sofrimento e que esse sofrimento é causado pelo seu orgulho, onipotência e prepotência, momento no qual é convidado pela vida a desenvolver o poder real de realização e de transformação, com o intuito de melhorar a sua vida a partir de seus próprios esforços, aceitando com humildade e mansidão as contingências da vida, que ele não pode mudar, e modificando gradativamente aquilo que é da sua alçada. Então vejamos que o problema maior do suicida é esse movimento de prepotência, de onipotência. Ele quer sempre uma vida agradável, uma vida tranquila, uma vida em que todos estejam à sua disposição para que ele faça aquilo que que ele acredita ser o melhor para ele. Como a vida não se digna a isso, o que acontece? Ele entra numa revolta surda, fruto dessa prepotência, dessa onipotência, e a partir dessa revolta acaba se matando, produzindo muito mais sofrimento para si próprio. Então é fundamental que o suicida em potencial, que nós estamos falando com pessoas que podem pensar que a morte é a solução,
reflitamos. A morte não é a solução para nada. Muito pelo contrário. Somente a morte natural, quando se extingue os fluidos vitais da criatura e ela cumpriu o seu dever até o final da existência, é que ela realmente é uma passagem natural para uma outra dimensão em que a pessoa vai continuar tendo após a morte aquilo que realizou durante a vida. Isso é o que significa a morte. Quando nós não cumprimos com o nosso dever consciencial, quando nós nos rebelamos contra a vida, a morte jamais será a solução. Muito menos quando nós atentamos contra a nossa vida. Então é fundamental que a pessoa depressiva, com tendência suicida, aprenda de uma vez por todas a cultivar os sentimentos de amor, de mansidão e de humildade de coração, como nos ensina o grande mestre dos mestres, o nosso Mestre Jesus, quando ele diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, vinde a mim. São convites que Jesus faz a todos nós, quer estejamos bem no corpo, quer estejamos mal, e principalmente para aqueles que estão mal. Quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, aflitos, e eu vos aliviarei. É fundamental que a pessoa depressiva, com tendência suicida, vá ao encontro de Jesus. Não batendo no peito simplesmente dizendo que Jesus é o meu Salvador, porque isso não é da vida. Isso é um movimento de auto-engano. Ir ao encontro do amor que Jesus representa. Jesus é o modelo de amor, é o exemplo maior de amor. E o suicídio é um ato de desamor por si mesmo. Não vale a pena praticar esse ato de desamor, porque a pessoa vai se arrepender muito, vai necessitar retomar tudo novamente, aquilo que gerou o próprio suicídio, essa revolta contra a vida. Os problemas que ocasionaram essa revolta vão retornar tudo numa nova existência. Então, se a pessoa pode fazer hoje, por que deixar para uma próxima existência, depois de passar por muito sofrimento até chegar nessa nova existência? Então, ir ao encontro de Jesus é fundamental para aprender com Ele, para aprender a aceitar a vida como ela é. As contingências da vida como ela é. Isso só vai ser possível quando a pessoa aceita o convite de tomar o jugo dele e aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Então Jesus diz: tomai o meu jugo e aprendei comigo. Então o suicida cabe a despertar para a realidade da vida antes de cometer o ato ignóbil, antes de ir ao encontro dessa morte que não é a solução. Morre-se o corpo e permanece vivo de uma forma extremamente sofrida, de uma forma extremamente infeliz. Então o que nós podemos realizar? Matar as causas de sofrimento que estão dentro de nós. Quais são as principais causas de sofrimento nesse aspecto? O desamor, a rebeldia e o orgulho. Como que nós vamos matar, entre aspas, o desamor, a rebeldia e o orgulho? Assumindo o compromisso como aprendizes da vida, desenvolvendo o amor, a mansidão e a humildade de coração.
fazendo exercícios, mínimos que sejam. Na nossa próxima videoaula nós vamos trabalhar como fazer exercício para superar a depressão, superar a tendência depressiva. Agora é importante fazer exercícios, porque Jesus diz muito claro, existe um jugo a ser trilhado, existe um fardo a ser carregado. Não é possível passar por um planeta de expiações e provas sem um fardo a ser carregado. O problema da pessoa depressiva, suicida, em potencial, é que ela não quer carregar fardo algum. Não é possível. Então é necessário fazer esforços mínimos inicialmente e ampliando esses esforços, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração para matar verdadeiramente, dentro desse aspecto simbólico de morte que nós estamos falando, matar a causa da tendência suicida, o desamor, a rebeldia e o orgulho. Fazendo isso, o que vai acontecer? O jugo é suave, a diretriz de vida, a nossa vida se torna suave, o fardo se torna leve de carregar. Se o seu fardo está pesado, se o jugo está perverso, reflita, não é da vida o jugo perverso, nem o fardo pesado. É da forma como você está se conduzindo diante da vida. Então, faça esforços para fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade para poder transformar a sua vida numa vida mais saudável e mais feliz. No próximo bloco, nós trabalharemos a questão da depressão relacionado à família. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. A família tem um papel fundamental para auxiliar na cura espiritual da depressão. Continuamos agora com Alírio de Cerqueira Filho. Vejamos agora a depressão e as relações familiares. Devido às características do seu movimento psicológico, o depressivo exige muito da sua família e dos amigos próximos. Então, todos aqueles que são o círculo íntimo das pessoas depressivas devem tomar muito cuidado para não adoecer junto com o parente, com o familiar ou com o amigo depressivo. Tomar cuidado para estar com ele sem entrar no jogo psicológico extremamente infeliz que as pessoas depressivas, principalmente as suicidas, como nós vimos no bloco anterior, têm a tendência de punição, tanto de si mesma quanto dos outros. Então a pessoa depressiva ela tem um movimento oposto ao amor e à felicidade. Ela entra numa antítese do movimento natural do amor e da busca da felicidade. E tenta subtrair dos outros, consciente ou subconscientemente, o prazer de ser feliz. Então, como a pessoa tende a esse movimento oposto à felicidade, ela tende ao processo punitivo. E aí, ela não quer apenas se punir, ela quer punir todos os que estão à sua volta, de uma forma consciente ou subconscientemente. Na maioria das vezes a pessoa nem se dá conta desse processo, mas muitas vezes ela tem até consciência disso e sente prazer, é um prazer mórbido. Quer ela faça isso de uma forma automática ou não, de qualquer maneira,
O espírito sempre é senhor de si mesmo e ela realiza essas ações e que os parentes próximos, os amigos próximos devem tomar muito cuidado, como nós já dissemos. Muitos somente encontram prazer ao alcançar esse objetivo de fazer os outros infelizes. Muitas pessoas estão ainda focadas nesse tipo de movimento. Gostam de gastar energia com esforços vãos. Em vez de fazer esforços na direção da vida, na direção do bem, do bom e do belo, elas gastam energia com esforços vãos, esforços punitivos tanto de si mesmas quanto dos outros. O depressivo gosta de chamar a atenção para si mesmo por meio desse tipo de esforço improdutivo. Ele coloca-se como um coitado que está sofrendo muito para receber migalhas de atenção das pessoas ao seu redor. Ele se fixa nesse ganho secundário, ocasionado pela atenção especial que a família e os amigos lhe oferecem em decorrência do seu problema. Então a família tende a paparicar o depressivo. E isso gera um prazer mórbido para ele. Quanto mais coitado ele se sentir, e quanto mais os outros o tratarem como um coitado, como uma pessoa vítima das circunstâncias, mais prazer mórbido ele vai sentir e vai alimentar esse processo. Por isso, muito cuidado. Nos familiares próximos. Quanto mais culpadas estiverem as pessoas, maior a tendência de tratá-lo como vítima das circunstâncias, alimentando esse jogo pernicioso de culpa, de punição, que não auxilia ninguém. Então, à medida que amplia punições na família, todo o grupo vai adoecendo junto com o depressivo. Quando isso acontece, ele se autopune ainda mais, criando-se um círculo vicioso de auto e alopunição de difícil superação. Então são processos muito mórbidos, mas que a realidade da vida tem mostrado isso. A psicologia transpessoal trabalha com essas questões, analisando as questões dentro de uma visão espiritual profunda. Então, muito cuidado para não adoecer junto com os nossos parentes depressivos, nossos amigos depressivos. Porque a tendência é todo o grupo familiar começar a adoecer junto. Então, focados na punição, ele se pune os outros e vai criando esse círculo vicioso. O depressivo desenvolve muitos esquemas de sofrimento. É preciso que os familiares estejam atentos e não entrem nesses esquemas de sofrimento, porque se de nada vai adiantar eles adoecerem junto com o familiar deprimido. Ao entrar no esquema, eles vão dificultar a ajuda que poderiam prestar. Então, se nós adoecermos juntos com os nossos parentes depressivos, quem é que vai cuidar uns dos outros? Se todos adoecerem em conjunto com aquele familiar.
Então, de nada vai adiantar esse processo. Por isso que nós devemos fazer exercícios de desidentificação dos problemas que não nos pertencem. Desidentificação não significa indiferença aos problemas do depressivo. Muito pelo contrário. Significa você estar disposto a auxiliá-lo a se ajudar, mas nunca sofrendo junto com ele, no sentido de ficar doente junto com ele para ser solidário a ele. Isso não é solidariedade, isso é sentimentalismo. Nós temos diante da vida sempre 3 balizas, 2 extremistas e uma equilibrada. Nós temos a indiferença, o sentimentalismo e a solidariedade, a compaixão. O depressivo merece solidariedade e compaixão, jamais indiferença e jamais o sentimentalismo que gera o sentimento de dó, de pena, em que nós passamos a sofrer junto com o outro. Na indiferença, nós queremos alijar o outro da nossa companhia. Já na compaixão e na solidariedade, nós somos convidados a ajudar o outro a se ajudar. Isso que é fundamental para a pessoa, tanto depressiva quanto aqueles que têm uma tendência ao suicídio. Como o depressivo se pune e se vitima todo o tempo, ele assume várias situações na qual se coloca como vítima. Muitas vezes os familiares entram nesse jogo e se submetem às exigências do familiar depressivo, ao movimento de satisfazer todas as suas vontades e caprichos. Muitas vezes a família faz até coisas que não poderiam fazer financeiramente, que estão tendo dificuldades para satisfazer o familiar depressivo, mas que só piora os problemas. Outras vezes a paciência dos familiares se esgota e se tornam intolerantes com o depressivo e o punem com admoestações e outras sanções, fato que amplia o sentimento de culpa que traz em relação a ele. Então, o que acontece? Quando há uma tendência ao sentimentalismo, como ele não é vitalizador, o que acontece? Isso gera um desgaste. Quando há o desgaste, a tendência é as pessoas caírem na indiferença ou, pior ainda, na intolerância, na crueldade com o depressivo. Por quê? Porque exageraram na dose. O equilíbrio sempre é compaixão e solidariedade. Jamais exagerar na dose de uma forma sentimentalista, muito menos cair no processo de intolerância. Tanto uma situação quanto outra só faz piorar os esquemas de sofrimento, porque o depressivo vai se satisfazer subconscientemente com essas situações, se punindo ainda mais, aprofundando o círculo vicioso, tanto na intolerância quanto em nós sentirmos dó dele. Ele vai cada vez mais se punindo mais e punindo os familiares. Muitas vezes, nessas ocasiões, ele tem as seguintes falas: além de eu ser um problema, causo problema a todos. Eu sou um estorvo para todos. Acho que seria melhor se eu morresse, seria um alívio para todos. Eu sou tão infeliz que a minha infelicidade contagia todos os meus. Quem observa essas falas dá a impressão que o depressivo está sendo humilde, que ele está reconhecendo a sua condição. Na verdade, é um movimento masoquista de menos-valia para produzir mais dó, mais pena nos familiares e perpetuar esse estado de culpa, de punição, de sofrimento, extremamente vãos. É fundamental que todos os familiares de pessoas depressivas não entrem num processo de servidão do depressivo, mesmo quando ele tem uma tendência suicida. Muitas vezes coloca-se parentes de pessoas suicidas em potencial, praticamente fazendo uma vigilância 24 horas por dia. A pessoa não entra nem no banheiro sozinha. Isso não é prontidão, é escravidão.
o que vai acontecer? Gradualmente, aquele familiar que fica ali escravo da pessoa depressiva, suicida, vai adoecer junto com ele. Então é fundamental que os familiares estejam de prontidão para auxiliá-lo, mas não escravizados a ele. É importante estar de prontidão para ajudá-lo a se ajudar, mas sem entrar nos esquemas de sofrimento criados por ele mesmo. Quando os familiares abrem mão de suas próprias vidas para viver a do depressivo, estão em servidão e não em prontidão. Então é muito importante esse conceito, estarmos prontos para ajudá-lo a se ajudar. Nunca se tornar escravo do depressivo, porque isso aumenta aquele prazer mórbido, aquela tendência punidora dele, que vai piorar tanto o seu estado quanto o estado dos seus familiares. É muito importante estar de prontidão, especialmente nos casos graves de depressão, quando há risco de suicídio. Estar em prontidão é estar a postos para atender às necessidades profundas da criatura. Significa estar pronto a ajudá-la a se ajudar. Agora, uma pergunta que nós podemos nos fazer: como os familiares devem se comportar com relação aos seus familiares depressivos, especialmente os que demonstram comportamentos suicidas? É muito importante refletir o seguinte: o depressivo dá muitas pistas, principalmente o depressivo suicida, pois seu movimento, na verdade, é de chamar a atenção e punir a si mesmo e aos outros com o ato suicida. Portanto, ele não conseguiria fazê-lo sem dar pistas, porque senão ele não alcançaria êxito no seu tentame, que é a punição máxima. Ele vai dando muitas pistas. Por isso, é fundamental que os familiares estejam em estado de prontidão para ler as pistas. Então, ele dá pistas exatamente porque o processo é punitivo dele e punitivo de todos os demais. Por isso que, com raras exceções, os suicidas não deixam cartas colocando culpados pelas ações que eles tiveram. Eles escrevem as cartas colocando culpas para punirem aqueles que estão à sua volta. Então ele dá muitas pistas mostrando que ele vai se matar no caso. Então, como que o familiar deve se portar nessas condições? Vejamos. Quando percebermos as pistas, nós espíritas principalmente, devemos ser muito tranquilos com os nossos parentes depressivos. É muito importante para nós espíritas, porque muitas vezes a gente fica horrorizado de ver que o outro vai se matar, vai usar o seu livre-arbítrio de uma forma equivocada, e muitas vezes os familiares se ficam se sentindo culpados. Jamais devemos alimentar esse tipo de sentimento. É importante dizer ao nosso parente com tendência suicida o seguinte: você está deprimido, com vontade de morrer. Tenho notado que você tem nutrido o desejo de suicídio. Não vale a pena. Você sabe que a vida continua. Sabe em que padrões de qualidades ela vai prosseguir. Estamos aqui para o ajudar. Quando você resolver obter ajuda, estaremos aqui. Basta chamar, dar um sinal. Nós estamos aqui vivendo as nossas vidas, mas ao dar um sinal, estaremos aqui, prontos para o ajudar a superar essa dificuldade momentânea. Mas se o fizer, nós, de corações partidos, vamos orar por você, para o ajudar em sua nova situação. Mas você não precisa sair do corpo para que possamos ajudar. É isso que todo familiar de pessoas com tendência suicida deve colocar, não necessariamente nessas palavras, mas próximo a isso.
mostrar para ele que ele não precisa se matar e que a morte não existe, que ele vai matar o corpo, mas vai continuar vivo. Nós vamos continuar levando as nossas vidas, porque não é justo nós ficarmos escravos dele, da sua tendência de querer se matar. Nós iremos lamentar a sua decisão, se assim acontecer. Com certeza nós sentiremos tudo isso, mas refaremos a nossa vida como sessão de uma familiar dela, um atendimento terapêutico. Nesse atendimento terapêutico, fizemos tudo que foi possível para o atendimento dessa pessoa. Uma senhora com dificuldades na área sexual e, devido a essa dificuldade na área sexual, que ela tinha uma inversão da polaridade sexual, era uma moça que tinha uma tendência a homossexualismo e que ela rejeitava profundamente aquilo e ao mesmo tempo dava vazão a essa sexualidade homossexual. Com o passar do tempo, ela entrou numa profunda depressão, porque ela não aceitava a vida dela dessa maneira. Depressiva, o tempo todo ela pensava em se matar. A familiar dela, muito vigilante, consciente das dificuldades dessa sua familiar, buscou ajuda terapêutica. Na ajuda terapêutica, foi explicado para ela a forma de atuar com relação à pessoa suicida, sempre colocando que a morte não existe, que a pessoa vai simplesmente transferir a dificuldade desse momento de vida para uma outra dimensão de vida, que aqueles problemas que ela passava eram problemas do espírito que ela é e não do corpo que ela tinha, e que a familiar estava disposta a auxiliá-la de todas as maneiras, mas que não poderia
viver a vida por ela. A familiar assim fez através da nossa orientação. Ajudou a sobrinha de todas as maneiras possíveis. Mesmo assim, num momento em que a sua tia saiu do apartamento para fazer alguns afazeres, realizar alguns afazeres na rua, deixou a sobrinha por meia hora com a sua secretária doméstica. Não estava sozinha. E a sua sobrinha, durante aquele período, rasgou, usando uma faca, a proteção da tela da janela do seu quarto e se jogou do apartamento, do 8º andar, vindo a se esfacelar no solo. A tia, com todas as orientações, já sabia dessa possibilidade. E nesse caso, como agir? O suicida que perpetra uma ação desse tipo, matando o seu corpo e permanecendo vivo, vai necessitar de muitas orações mesmo. Por quê? A morte vai matar o seu corpo. Aquele ato mata o seu corpo, mas não mata a vida. Então todo aquele drama sexual, todos aqueles problemas que ela tinha, permanecerão. Cabe ao familiar aceitar resignadamente o livre-arbítrio do outro. Para essa senhora que ajudou a sua sobrinha, nós sempre dissemos a ela: jamais se culpe, você fez tudo aquilo que foi necessário. Mas infelizmente, ela usou dessa forma o livre-arbítrio. Apesar de todas as orientações, apesar de todo o processo terapêutico, do atendimento psiquiátrico que ela estava fazendo, ela usou o livre-arbítrio dessa maneira. Deus nos criou com livre-arbítrio. E se Ele nos criou com livre-arbítrio, até esse ato está previsto como uma infração à lei, mas como uma possibilidade do Espírito fazer. Então, como não há morte, cedo ou tarde ela vai se recuperar. Então, nesse caso, em todos os casos em que não se obtém sucesso na ajuda da pessoa depressiva, que ela chega realmente ao suicídio, cabe aos familiares se resignarem à decisão dele, porque isso é da lei divina. Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio até nessas condições, quem somos nós para não respeitarmos o livre-arbítrio do nosso familiar, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos? Vamos dar sempre o melhor que nós possamos para eles, sem nos escravizar a eles, dando o melhor que podemos. Agora, caso eles realmente concluam aquilo que desejam, que é a morte, mesmo sabendo que a morte não existe, estejamos com a consciência tranquila. Claro, desde que tenhamos agido com compaixão, com amor, com solidariedade. Estejamos com consciência tranquila e passemos a orar. Assim como nós já orávamos quando eles estavam encarnados, continuemos a orar agora que eles estão desencarnados, para poder essas orações que são muito úteis para eles, essas energias da oração um dia vão auxiliá-los na superação. A nossa mensagem é sempre de otimismo,
de amor. Nunca cessam os movimentos de amor na direção da criatura. Cada um só é possível fazer a sua parte. Eu faço por mim, você faz por você, você pode auxiliar os demais a fazer o mesmo, mas nunca fazer pelo outro. Muita paz a todos. Agradecemos a sua companhia e até a nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o Projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!